Salve, salve, minha querida rapaziada, como que vocês estão? Hoje eu tava devendo um videozinho sobre o Brasileirão, desculpa a ausência, eu ia lançar esse vídeo na sexta-feira eu acabei ficando totalmente atolado, eu tô esperando todas as rodadas do Brasileirão passarem pra gente começar a conversar sobre as rodadas do Brasileirão, sobre os times do Brasileirão. Se vocês quiserem também saber a minha opinião do Cartola, a gente pode também fazer uns vídeos de Cartola aqui no canal. Eu sei que a gente tem uma liga de Cartola aqui com o chat, a gente tem mais de 60 cabeças lá no Cartola. Tô falando em Cartola, até que tem que escalar direito no Cartola hoje, eu não posso esquecer isso hoje em live. Porém, vamos falar sobre o Brasileirão, rapaziada. Eu separei alguns times, alguns jogos que eu queria conversar com vocês sobre o Brasileirão, sobre essa segunda rodada de campeonato brasileiro, rapaziada. E mais uma vez, rapaziada, agradeço demais a presença de todos aqui. Quem puder compartilhar, já deixar o like, eu agradeço mais ainda, rapaziada. Tamo junto, obrigado demais pelo apoio. Continuamos querendo crescer esse canal, que nem a gente cresceu o nosso canal primário de FIFA. Tamo junto, rapaziada. Mas vamos começar falando sobre o meu time, né? O meu querido Mengudo, que empata 1-1 com o querido Internacional e podia ter perdido esse jogo. Gente, obviamente, quando eu estou gravando esse vídeo, já se passou o Flamengo e Sampaio Corrêa, que o Flamengo meteu 7-1 no Sampaio Corrêa. É até bom a gente ter um vídeo pós, a postura do Flamengo pós-jogo, até com o Sampaio Corrêa, porque a gente conseguia meio que perceber algumas coisas interessantes no Flamengo. Que sim, ainda tem muita qualidade, eu acho que o Felipe Luiz erra, mas também não é 100% a culpa dele. E sim, eu acho que tem jogadores que estão fazendo um corpo mole, porém, dá pra perceber que é um pouco também essa questão de pré-temporada, essa questão dos jogadores ainda não estão no nível técnico e físico no nível que eles estavam no final do ano passado. A gente sabe que vai ser uma temporada muito longa, mas a gente também tem que reafirmar e falar de novo aqui que, cara, querendo ou não, vai ser assim até 2030. Esse calendário, tudo isso vai ser assim até 2030. Então, eu não sei como que vai ser o planejamento. Eu não sei se vai continuar esse planejamento, mas vocês viram como esse ano deu errado. Essa questão de botar o sub-20 não conseguiu fazer o que era esperado, de ganhar algumas partidas ali, deixar o Flamengo meio que ali na... Não precisa ser em primeiro lugar, mas de segundo, terceiro ali, de boa. Só voltando com o time titular mesmo contra o Corinthians, mas não aconteceu isso, não aconteceu isso. O Flamengo precisou voltar já contra o Vasco. Ganhou do Vasco, mas mesmo assim, eu acho que alguns dias de preparação seriam melhores no aspecto de, tipo, um pouco mais de descanso e voltando a preparar. Eu sei que muita gente vai pensar, mas isso não é errado, vocês não vão já voltar com uma preparação abaixo, com o Corinthians que já jogou antes. Cara, na minha opinião, Supercopa é maneiro. Eu comemoraria a Supercopa se o Flamengo tivesse ganhado. Porém, e eu obviamente fiquei chateado, puto aqui com o fato de a gente ter perdido a Supercopa. Porém, sabendo do nível que o Flamengo está poupando jogadores realmente pela temporada que teve ano passado, por isso que não deu atenção a essa Supercopa, que querendo ou não, em questão financeira, não ajudaria muito o Flamengo, não faria nenhuma diferença. Era só mais pelos troféu mesmo. Mas nesse aspecto assim, eu não faria muita questão de o Flamengo ganhar a Supercopa no sentido financeiro e no sentido sabendo que o time jogou até, acho que foram quantos dias antes do Natal no Mundial de Clubes, quase ganhando o PSG, indo até o tempo extra. Então, tipo, ou até o tempo extra, prorrogação, né? Pelo amor de Deus, tô parecendo aqueles americanos que falam futebol americano é melhor que futebol, né? Enfim, gente, então esse é o meu aspecto nessa visão assim, sabe? E então eu acho que o Flamengo, cara, não tem o que fazer, irmão. Não tem o que fazer. Merecia perder pro Inter, tá? Não foi nenhum absurdo falar isso, que merecia perder pro Inter. E foi meio que deu pra dar uma aliviada vendo o 7-1 contra o Sampaio Corrêa. Não estou comemorando como se fosse algo absurdo, porém 7-1 é um placar bem grande, né? E eu acho que, tipo assim, não é um 2-0. O ruim seria um 2-1. 3-1 até. Aí, 3-1 contra o Sampaio Corrêa, eu fico pensando, cara, o Flamengo tem que golear, mano. O Flamengo tem que golear o Sampaio Corrêa. Goleando, eu já fico mais calmo, já fico, pô, 7, tá? Suave. Beleza. Nada demais, mas tá. Pelo menos foi uma goleada, tá. Enfim, agora a gente vai enfrentar o Vitória,
Cara, querendo ou não, é mais um jogo onde o Flamengo precisa pontuar 3 pontos. O Flamengo entra contra o Vitória precisando pontuar 3 pontos. Não tem como o Flamengo não ganhar esse jogo. O Flamengo precisa ganhar. E tem que pensar que também semana que vem tem Lanús. Eu até falei isso depois do jogo da quarta-feira contra o Inter. Pra mim, mano, o limite era o Lanús. Nesse corpo mole, né? Vamos falar, corpo mole. Esse corpo mole dos jogadores e do jeito que o Flamengo tava jogando, pra mim o limite era até o Lanús. Se perdeu a Recopa, vai estar pressionado, vai estar sob pressão, porém, ali, tem que começar a jogar dali em diante. Tá começando a jogar um pouco antes, né? Tô de boa. Tô de boa, né? Tô de boa. Enfim, gente, agora sobre os queridos jogos. O Internacional. Fala um pouco sobre o Inter, né? O Inter jogou bem, mas eu ainda acho que o Inter está muito limitado, na minha opinião. Eu vou ser bem sincero com o torcedor colorado aqui, eu acho que o Inter ainda tá um pouco limitado. No sentido que, cara, é um time que dá pra pegar uma Sul-Americana, dá pra brincar ali, né? Não tá jogando nenhum campeonato intercontinental, pelo amor de Deus. Não tá jogando nenhum campeonato ali de Sul-Americana, de Libertadores. Então dá para o Inter brigar ali no meio da tabela, mais para a parte de cima. Depende muito do preparamento e depende muito dos jogadores. O Borré começou bem no campeonato, tá? O Borré começou bem. Era um atacante que o Inter tava precisando de um atacante assim, né? Ano passado a carência do Inter se dava muito ao Alan Patrick conseguir achar essas bolas, mas o atacante não conseguia colocar a bola para dentro. Lá ele. Então, tipo assim, eu acho que o Inter, se o Borré continuar nesse ritmo, o Inter consegue um pouco melhor esse ano. Eu acho que o Inter consegue dar uma aliviada no que foi ano passado. Porém, é muito cedo. A gente não sabe como que vai ser o decorrer do campeonato. A gente não sabe se o Borré vai se machucar, se o Inter vai precisar vender alguém. Enfim, a gente não sabe disso. Porém, eu acho que o Inter, a postura do Inter, pelo menos nesses primeiros jogos, tirando a derrota pro Atlético Paranaense, eu acho que foi okzinha, tá? Porque eu tenho que lembrar que o Inter também ganhou um Grenal, né? Ganhou um Grenalzinho, então tem que dar um méritozinho pro Inter, tá? Que tá sendo comandado pelo ex-técnico do Cruzeiro, né? Que foi depois pro Valode, né? O time do Ronaldo lá da Espanha, né? O Pasolini, desculpa, tá? Mas, enfim, você sabe quem é. Enfim, Flamengo e Inter pra mim é isso. Palmeiras e Vitória. E eu vou falar sobre o Palmeiras numa vitória também contra o Corinthians. Olha, Palmeiras ganhando o Corinthians no Itaquera e ganhando de 5-1 do Vitória. Eu vou ser bem sincero com vocês. E é por isso que eu falei tanto do Flamengo. É importante o Flamengo ganhar bem do Vitória. Pra mim não impressiona uma vitória do Palmeiras sobre o Vitória. Não me impressiona. 5-1 é legal? É. É um resultado que o torcedor do Palmeiras tem que falar, pô, 5, maneiro, legal. O time tá fazendo gol, isso, mas eu acho que a postura do Vitória é uma postura que, cara, parece que é um time que já tá aceitando o rebaixamento. Depois vem Jair Ventura falar no pós-jogo que, cara, o Vitória tem um orçamento e tudo mais, aqui, ali. E Jair Ventura, você sabe a realidade do seu clube. E se falar de, fulano gasta 40 milhões, cara, você sabe a realidade do seu clube. E você sabe que, cara, não foi um placar normal, foi um placar de 5-1. O Jair Ventura tá tratando como se fosse um placar de tipo 3-2, 0-0. Quanto foi o Vitória e o Palmeiras no Allianz Parque? Ano passado foi 0-0, né? Ou foi 1-1? Eu não me lembro. Mas é aquele jogo que o Palmeiras empatou com o Vitória em casa. Aquilo ali foi realmente um baita resultado pro Vitória. Agora, 5-1, não tem desculpa, Jair Ventura. Você tem que aceitar que você errou. A escalação, tático. O Abel foi melhor que você e o Abel soube aproveitar isso, e mérito pro Abel. Tem que dar um mérito pro Abel quando ele tem que ser falado, né? Ele tem que ser disposto, né? Porque 5-1 é realmente um placar largo e é um placar bem decente. Porém, é o Vitória, gente. Com todo respeito aos torcedores de Vitória, o grande Vitória da Bahia. Mas eu acho que vocês deviam realmente... Vocês sabem da realidade que tá o clube e vocês sabem a realidade da postura dos jogadores. A postura dos jogadores do Vitória, não só contra o Palmeiras, mas no primeiro jogo, pra mim, contra o Remo, eu acho que me impressiona muito, porque eu acho que o Remo conseguiu se impor diante do Vitória. Eu acho que o Remo conseguiu
se impor no Barradão. E eu acho que pela falta de jogadores decisivos, pela falta de jogadores melhores no Remo, o Remo não conseguiu talvez pegar um empate ali contra o Vitória. Então eu acho, sinceramente, gente, que o Vitória, ele precisa de mais. Eu, mais uma vez, tentando ser o mais respeito, com respeito ao clube. Mas eu acho que o Vitória precisa de muito mais. Muito, muito mais. Se ele quer sobreviver nessa Série A. Porque a Série A está difícil, está complicado. É um time, o Brasileirão é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Não pode bobear. E eu acho que uma vitória, uma derrota de 5-1 Palmeiras. É o Palmeiras? Sim, é o Palmeiras, mas cara, 5-1 é um placar muito largo. É um placar onde você consegue ver, depois do terceiro gol, como os jogadores do Vitória já desistiram. Falaram, ai meu Deus. Já estavam, tipo, a marcação. O gol do Sosa. Repare bem como o zagueiro do Cândido, eu acho que é o Luan Cândido ali, marcando. Repara bem como ele tá defendendo. Ele vai só, tipo, estica o pé assim, como tipo, Não tem postura de time que, cara, eu sei que começou mais cedo o campeonato, mas, cara, esses pontos fazem muita diferença no final do ano, cara. E querendo ou não, vai ser assim até 2030. Gostando ou não. Enfim. Então, gente, na minha opinião, o Vitória vacilou demais. Mérito do Palmeiras. Mas o que me fez o Palmeiras eu ter um pé atrás com o Palmeiras. Tipo, falar assim, pô, o Palmeiras tá jogando bem. E, cara, o Palmeiras não jogou bem contra o Corinthians. Porém, é um jogo grande. É um jogo grande, você se ganha, não se joga. A gente sabe muito bem disso. E, cara, querendo ou não, o Corinthians foi melhor que o Palmeiras. O Corinthians foi bem melhor que o Palmeiras. No meu aspecto, no Paulistão. Porém, o Palmeiras foi lá e fez ganhou. E querendo ou não, às vezes você tem que ter isso no futebol. Mas, pra alguém que já tá acompanhando o Palmeiras já tem uns anos, né? Por causa dessa disputa Flamengo e Palmeiras. E sabendo o Abel Ferreira, como que é o Abel, eu não vejo o Abel saindo do que ele fez ano passado. Eu não vejo o Abel saindo desse método de jogo, esse tipo de jogo que ele saiu ano passado. Contra o Vitória, a gente viu o Abel fazendo o mesmo método de jogo que ele fez ano passado. Porém, é contra o Vitória. Então vai dar certo. E deu mais do que certo, porque eles conseguiram fazer 5 gols. Porém, você vê como esse método não funciona com um time que é mais no sentido de jogar bola. Eu tô falando de jogar bola. Porque o resultado, cara, querendo ou não, mano, o Pitico foi malandro. Não tem nada de novo nisso, né? Aos corintianos que podem estar reclamando, não tem nada de novo nisso. O que o Pitico fez, eu não sei porque o STJD tá querendo punir 6 jogos no Pitico, sendo que não tem nada de novo no que ele fez ali. Não tem nada de novo, desde que o futebol é futebol. O que ele fez ali um pênalti ali não é nada de novo. Então, tipo assim, sem essa malandragem, imagina se o Pitico não tivesse feito. O Depay podia ter feito aquele gol, se não tivesse um buracão. Mas também não sei como o Depay não percebeu que tinha aquele buraco ali, tá? Dava pra perceber claramente na imagem. Mas enfim, o Palmeiras ganhou. Percebem que eu não vejo o Palmeiras melhor do que ele foi ano passado. Melhor. Não vejo. Com o reforço que ele tá ganhando, os jogadores que chegaram, os jogadores que voltaram, eu não vejo o Palmeiras ainda melhor. Eu não vejo o Palmeiras com aquele futebol que, pô, é um futebol bonito, é um futebol legal de ver. Eu ainda vejo o Palmeiras com vários problemas. E, cara, eu ainda tô querendo saber como que o Abel vai reagir quando um desses problemas cair no colo do Palmeiras ali. Ele vai jogar pra arbitragem? Porque, cara, por exemplo, o domingo agora, a arbitragem, pra mim, não teve nenhum erro, pô, catastrófico. Não teve nenhum erro, tipo assim, meu Deus do céu, que erro é esse? O que fizeram? O Abel levou vermelho. Foi ver Super Bowl, Abel? Porque tava querendo sair pra ver Super Bowl? Eu não entendo como que esse cara, ele consegue. Na verdade, eu entendo. Ele faz isso pro pessoal tirar o foco do como o time dele tá jogando mal. Ele faz isso pra tirar o foco de como o time do Palmeiras joga mal. Mas, mais uma vez, eu não sou palmeirense, eu não tenho nada a ver com isso. E eu acho que os palmeirenses têm que ficar mais atentos a isso. Mas, enfim, é de cada um. Na minha opinião, o Palmeiras não continua jogando bem. E, mais uma vez, aos corintianos. Cara, querendo ou não, rapaziada, o Corinthians está melhor. Eu vejo um Corinthians mais entrosado. Não tecnicamente melhor assim, mas um Corinthians mais entrosado. Um Corinthians que é mais raçudo.
a gente pode dizer. Não em qualidade técnica, mas em vontade. O Yuri Alberto, a gente sabe as suas deficiências, mas o que ele coloca, parece que ele coloca 110% todo o jogo. Errando gol ou não. E eu já falei pra vocês que eu não gosto disso. Mas a torcida do Corinthians gosta. Agora, Depay, eu acho que ele podia render mais pelo dinheiro que ele vale? Podia, porém é o Memphis Depay, tá ligado? A gente sabe o que tem por trás do nome, da camisa. Porém, eu acho que loucura, por exemplo, o dinheiro que o Corinthians ganhou da Copa e diretamente todo, praticamente todo ir pro Depay, pro bolso do Depay. Acho isso loucura, mas, enfim, o Depay agora com essa questão do Zibad, eu não sei qual é o nome daquele atacante, mas o meio-campista, mas eu sei dele por causa do FIFA, ele era lenda no FIFA e ele agora tá chegando no Corinthians porque foi uma indicação do Depay. Tipo, são coisas que, cara, eu acho que tinha que ser revista no Corinthians, tá? Porque parece que o Depay comanda o clube. O Corinthians tá fazendo isso pra satisfazer o Depay. Sendo que eu acho que o Corinthians tem tamanho suficiente pra não ficar dependente ao Depay. E o dinheiro que é gasto no Depay você pode gastar em outro astro. Não sei, é a minha opinião. Não sei qual é a opinião do torcedor do Corinthians, pode deixar aí nos comentários. Mas o que a gente sabe é que o Corinthians, pelo menos, ele parece ser mais raçudo em alguns jogos, né? Em alguns jogos específicos. E a gente consegue perceber claramente que tem um Corinthians jogando contra, por exemplo, um Vitória. Desculpa, o torcedor do Vitória, eu tô massacrando vocês nesse episódio. Não é nada pessoal, nada disso, mas você tem uma postura contra o time do Corinthians e Vitória, o Corinthians e um jogo menos importante, né? E um jogo importante. E isso é o famoso time das Copas, né? O time das Copas. Eu acho que o Dorival fez muito isso no Flamengo. Foi o time das Copas. O Flamengo tinha um time que jogava no Brasileirão e tinha outro time que jogava Copa do Brasil e Libertadores. Não é à toa que o Flamengo ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil com o Dorival. E o Brasileirão foi... A gente perdeu pro Juventude. A gente perdeu pro Avaí. Já rebaixado o Avaí. Tá ligado? Então tem isso, tá ligado? Tem o time das Copas e o time do campeonato, né? E eu acho que a gente vê isso muito no Corinthians. Isso é bom e é ruim. O bom pro torcedor do Corinthians é que, cara, você tem um time que realmente consegue ser um pouco competitivo numa Copa do Brasil, num. Talvez numa Libertadores. A gente não sabe, a Libertadores é meio traiçoeira, né? É mais raçuda. Mas a gente consegue ver uma diferença assim em times. Eu acho que isso é bom. Bom pro que o Corinthians estava oferecendo pro seu torcedor nos últimos anos. E a gente tá pra ver se isso vai dar bom ou se vai dar ruim nesse ano. A gente ainda vai ver a segunda partida do Corinthians nesse Brasileirão agora, essa semana. Eu tô curioso pra saber qual vai ser a postura do time. Que, se eu não me engano, é Corinthians e Bragantino? É Corinthians e quem? É Bragantino, né? Eu acho que é Bragantino, né, gente? É Corinthians e Bragantino, se eu não me engano, tá? Eu posso estar errado aqui, posso estar falando errado. Como eu disse pra vocês, eu ainda não escalei isso por certo no meu Cartola, mas eu acho que é Corinthians e Bragantino. Beleza? Mas ao torcedor corintiano, eu acho que vocês têm um ano onde vocês podem de novo, talvez sonhar com uma Copa do Brasil de novo. Um bicampeonato, né? Seguido assim. Uma Libertadores, talvez essa seja mais difícil, porque tem clubes mais traiçoeiros, tem clubes mais carrascos, né? A gente sabe que um clube argentino é difícil demais, é chato demais jogar contra. Enfim, vamos ver o que vai ser o ano do Corinthians, porém o começo é bom. O começo é bom. A gente tem que ser honesto, o começo do ano do Corinthians foi bom, está sendo bom. Beleza? Agora eu vou falar sobre mais dois times. Desculpa não conseguir falar sobre todos de novo. Como vocês estão vendo, a gente já tem um tempinho de vídeo, mas eu tento falar sobre pontos positivos. Eu vou falar agora sobre o Vasco e depois eu falo um pouco sobre o Cruzeiro. Falar um pouco sobre o Vasco agora. Cara, gente, o Vasco é um time muito engraçado, cara. Porque o Vasco, eu achava que ia ser que nem o Corinthians. Ia ter um time de Copas e um time de, tipo, brasileiro. Porém, eu não sei se vai ser isso esse Vasco. Porque parece que, às vezes, eu acho que o Diniz perdeu o elenco. Porque o Vasco não consegue ser o mesmo Vasco sem Ryan. E eu acho que esse é o fator principal aqui. O Vasco sem Ryan é um Vasco que não consegue criar, não consegue ter intensidade ofensiva, no sentido de, tipo, ter um cara lá pressionando, ter um cara lá decisivo, e o Ryan faz muita falta no Vasco, faz muita, porque, cara, querendo ou não, Felipe Coutinho é outro que, cara, Coutinho, tem o maior respeito por você, você tem uma carreira foda, você passou por clubes fodas, porém, irmão, você não tá jogando porra nenhuma. A coisa que todo mundo tá lembrando você é a música do Coutinho, voltou querendo demais, irmão.
É a única coisa que o pessoal pode lembrar de você até o momento no Vasco, irmão. E se vocês quiserem pensar também na versão zoando, porque até agora é só isso. Gente, o que o Coutinho fez até agora pelo Vasco? O que o Felipe Coutinho fez pro Vasco? E o Felipe Coutinho chegou como se fosse, cara, nem uma contratação nível Neymar. Uma contratação, cara, que era pra parar o tudo. Esse cara vai fazer o Vasco voltar a jogar. Não fez nada. Não tá fazendo nada, cara. Ele não tá fazendo nada. Ah, mas é culpa do Diniz. Eu não sei se é totalmente culpa do Diniz a questão do Coutinho, não, cara. O Coutinho, pelo que a gente sabe, o que é Coutinho, o que foi Felipe Coutinho, ele consegue render muito mais disso que ele tá mostrando. E, cara, eu acho que o Diniz sente falta. Por mais que seja. O Diniz tenha vários problemas que eu acho que ele tem. Eu acho que o Diniz sente falta de um cara que nem um Coutinho, que nem o Ryan, que estão fazendo muita falta. Não só na última temporada, na questão do Coutinho, né? Mas o Ryan nessa temporada. A falta de um atacante assim, a falta de um cara mostrando presença, uma coisa que o Ryan conseguia mostrar muito no campeonato passado e muito em alguns jogos decisivos do ano passado. Então acho isso que é uma das coisas que mais falta atualmente no Vasco. Um cara de presença, um cara mostrando a presença. Eu tô aqui pra resolver, eu tô aqui pra chamar a responsabilidade. Uma coisa que o Ryan fez muito ano passado. E eu acho que isso foi o sucesso do Vasco ter ido pra final da Copa do Brasil. E perdeu pro Corinthians, né? Mas ter chegado tão longe, né? Ganhando o Fluminense, que é um time que tá bem, que é um time que tá se reestruturando. Eu não vou falar muito sobre o Fluminense agora, muito que eu não assisti muitos jogos do Fluminense, mas o único jogo do Fluminense até agora que eu assisti foi contra o Flamengo. Mas eu pode deixar que eu vou ficar também ligado no Fluminense. Agora vamos falar sobre o Cruzeiro, o último clube aqui, tá? O que a gente pode falar sobre o Cruzeiro, gente? Eu acho que o Tite é um tic-tac. Um tic-tac, tic-tac, tic-tac. Por quê? Porque eu acho que é tic-tac mesmo pra ele dizer adeus ao Cruzeiro. O Tite tá com os mesmos problemas que ele teve com o Flamengo. Os mesmos. Ele é refém de um sistema, não consegue jogar de outro sistema de jogo, e ele precisa de um cabeça de área para esse sistema de jogo, uma coisa que o Pedro conseguiu fazer muito para ele ali. Só que o Chico da Costa, a gente vê que o Chico da Costa tá interessado em outra coisa, rapaziada. O Chico da Costa tá interessado em muitas outras coisas. Mas o que eu falo para o torcedor cruzeirense, cara, é que, cara, vocês não podem brincar. Vocês não podem brincar. Por quê? Porque o dinheiro que vocês gastaram nessa temporada é um dinheiro que o Pedrinho tá querendo retorno. O Pedrinho tá mirando um Mineiro, talvez um vice-campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil. Ele quer ganhar um torneio. Ele tem que ganhar uma Copa esse ano. O Cruzeiro, o investimento do Cruzeiro esse ano foi para ganhar uma Copa, não para ficar no 0-0. Então vocês têm que colocar em mente a torcida do Cruzeiro. O Mineirão é bom, mas não é o suficiente. É que nem o Carioca é pro flamenguista. Não é o suficiente. Tem que ver uma Libertadores, ou uma Copa do Brasil, ou um Brasileirão. E se vocês se querem colocar nesse patamar que Palmeiras e Flamengo estão fazendo nos últimos anos, vocês têm que realmente cobrar de não ser somente um mineiro. Porque mineiro, cara, é entre você e Galo. Vocês sabem disso. Entre o Galo e o Cruzeiro, todo ano é a finalíssima, né? Todo ano tem isso no Mineiro. Então, tipo assim, irmão, o Cruzeiro tem que apresentar mais do que ele tá apresentando. E eu sei que muita gente tá pedindo fora Tite, mas foi uma coisa que a gente avisou. Ele é difícil. Eu tenho todo respeito ao Tite, já apoiei muito, mas depois de um tempo eu vi que o Tite não conseguia inovar. O Tite não conseguia sair do básico. O Tite não conseguiu sair do sistema onde, sem o Pedro, não dava certo. E a gente perdeu para um Penharol. Um Penharol que era horrível. Horrível. Horrível aquele Penharol. Horrível. Muito ruim aquele Penharol. A gente conseguiu a proeza de perder para esse Penharol. Enfim. Eu acho, sinceramente, rapaziada, que o Tite tem vários problemas. E ele tá agora com a chance dele, cara, de mostrar que, cara, eu ainda tenho pra continuar nesse cenário. Porque, Tite, pra mim, o Cruzeiro, se você não der certo no Cruzeiro, vai fazer Flamengo e Cruzeiro. Quem que você vai assumir depois? Você pegou dois times que estão muito bem no Brasil. Flamengo com aquele elenco, o Cruzeiro agora que deu um elenco pra você é absurdo. Querendo ou não é nenhum elenco astronômico, ainda tem seus problemas. Ainda não é um dos top do Brasil. Porém, cara, você tem um cara que gastou 30 milhões no Gerson porque você gosta do Gerson. Você tem um Caio Jorge
no ataque. Que foi o artilheiro do último Brasileirão. Você tem o Matheus Pereira, que é um ótimo meio atacante. Você tem jogadores muito bons no seu elenco e você não consegue fazer eles renderem. Você tá precisando de atuações individuais para te salvar, que nem era com o Flamengo. Enfim, rapaziada. Essa é a minha análise até agora sobre alguns times brasileiros. Eu pretendo fazer com mais times brasileiros, tá? No futuro. Só que, por enquanto, foram só esses, porque, de novo, o vídeo já tá muito longo, o vídeo, né? Mas esses foram os que eu olhei com mais calma, que eu analisei a partida, eu consegui observar de boa a partida. Beleza, rapaziada? Tamo junto, meu querido rapaziada. Obrigado pra quem ficou até o final. Agradeço demais a presença. Valeu!